Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a fazer a resolução da nossa lista 2. Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês no portal e no AVA, tá? Começando, então, pelo exercício número 1. Vamos ler os exercícios e aí vamos fazendo eles juntos, ok? Uma canalização está constituída de 3 trechos em série, com as características a seguir. Então, a gente tem uma tabela, né, onde aparece o trecho, o diâmetro, o comprimento e o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. Temos 3 trechos, né, cada um com seu próprio diâmetro, comprimento e coeficiente, e a pergunta é: qual o diâmetro equivalente que substitui o sistema em série descrito, considerando o mesmo traçado e o coeficiente de rugosidade equivalente de 130. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, nós temos, então, um elemento, né, com 3 trechos. O trecho 1, nós temos, então, 100 milímetros de diâmetro, 200 metros de comprimento, e o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams é 110. No trecho 2, 150 milímetros de diâmetro, 700 metros de comprimento e 120 é o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. No trecho 3, 200 milímetros de diâmetro, 100 metros de comprimento e o coeficiente de rugosidade é 100. Então, qual a fórmula que a gente tem que usar nesse caso, né? Lembra que eu comentei com vocês em aula? A gente tem 2 fórmulas disponíveis, dependendo então do coeficiente utilizado. Nessa questão, ele está trazendo para vocês Hazen-Williams, então automaticamente a gente vai usar a fórmula de Hazen-Williams, tá? Então, a primeira coisa, vamos colocar aqui o nosso formulário, né? E eu acabei colocando também a tabelinha com as informações para ficar mais fácil, então, para a gente se organizar. Vamos trabalhar com a inserção dos dados. Primeira coisa, na parte de equivalência, né? O coeficiente equivalente é 130, foi dado pelo exercício. O comprimento equivalente, então, o que ele pede? Como a gente tem o mesmo traçado, ou seja, eu preciso começar e terminar no mesmo ponto, tá? Então, o que acontece, gente? Nós vamos ter L1 mais L2 mais L3. O diâmetro equivalente, então, é o que a gente quer descobrir. Agora, gente, é só a gente identificar e colocando dentro dos parâmetros, né, os dados do exercício. Então, para comprimento equivalente, a gente somou os 3 trechos, né? 130 na parte do denominador, e aí fomos colocando, né, no trecho 1 as características do trecho 1, comprimento, diâmetro em metros, tá? Todos os dados têm que estar nas unidades equivalentes, então 200 metros e 0,10 é os 100 milímetros transformados, o trecho 2 e o trecho 3, tá? Seguindo, então, nessa nossa resolução, a gente pode resolver a parte da esquerda da igualdade, fazendo os 1000 dividido pelo 130 elevado na potência de 1,85, e os resultados parciais, então, de todas as alternativas está ali embaixo, ó. O primeiro trecho dá 2.480, o segundo dá 1.025 e o terceiro dá 50,58. Dando sequência, então, a gente faz o somatório dos itens à direita da igualdade e depois aplica a resolução, né? Então, nós vamos ter 3.556 vezes o diâmetro equivalente igual ao 0,1228. Dividindo, então, o numerador pelo 3.556, nós vamos ter esse número com vários zeros, né, depois da vírgula. Fazendo o numerador, nós temos então o resultado encontrado de 0,1213 metros. Ou seja, gente, se nós fôssemos trocar esse sistema aqui, inicial, tá? 3 trechos, cada um com a sua respectiva característica, nós trocaríamos então por um trecho somente equivalente com o comprimento de 1.000 metros e o diâmetro equivalente então de 0,1213 metros, tá? O coeficiente de rugosidade do material é 130 conforme o exercício.